Nós tivemos algumas mensagens sobre 1 Coríntios capítulo 10, e nessas mensagens nós estudamos sobre a idolatria, né, ou aquilo que a Bíblia ensina para a gente que a gente deve dizer não, né, a imoralidade, não colocar Deus à prova, não murmurar. E nesse texto, ele continua um pouquinho mais para frente e ele diz, fugir da idolatria. E na continuação, ele diz alguma coisa interessante, ele diz que a gente tem que tomar muito cuidado de não participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Que era um assunto que tinha ali no tema, né? Era um tema específico ali para os cristãos em Corinto. E quando eu estava orando, pedindo que o Senhor falasse comigo para eu entender algumas coisas e poder ministrar aos irmãos, o Senhor me levou para Romanos capítulo 1, e é o que nós vamos ler. O tema da nossa mensagem é: a criação revela o Criador. A criação revela o Criador. Na verdade, eu fiz um outro tema, que é o artista deixa pistas da sua arte. O artista deixa pistas da sua arte. Vamos ler o que diz a Bíblia em Romanos 1, 18 a 27. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências, desejos de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Nós cremos que o que está revelado é para nossa edificação. Mas cremos também e sabemos pelas próprias Escrituras que o inimigo quer tirar do nosso coração a palavra semeada. Por isso nós repreendemos aos demônios em nome de Cristo Jesus. Repreendemos a toda distração, todo sono. Repreendemos todo coração rebelde em nome de Jesus e pedimos que o Senhor nos faça pessoas submissas ao Senhor, que amam ao Senhor, que andam com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja que lá no comecinho diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. O que as Escrituras deixam claro é que Deus se revelou desde a criação. Nós temos a revelação pela criação, nós temos a revelação pela palavra, pelas profecias, nós temos a revelação em Cristo Jesus. Nós temos a revelação pela palavra de Deus. Mas o início de tudo, Salmo 19 diz, os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração, a outro dia uma noite, a outra noite. Sem palavras
nem som, ouve-se a sua voz. Deus fala com o mundo através da criação, mas pela rebeldia dos corações, diz o texto, os homens não o reconheceram. E a gente vai ver alguns aspectos dessa falta de reconhecimento. Mas aí ele diz, a ira de Deus se revela do céu. É a resposta do Criador ao ser humano, a sua criação mais linda e mais incrível, mas que ao mesmo tempo se deixou levar pelo erro, pelo pecado, pela maldição do pecado. A resposta de Deus, quando a gente fala em ira, a gente pensa em ira humana, né? A ira humana ela é ruim, a ira humana ela é força do pecado. A ira humana é algo que a gente tem por um coração rebelde. Mas a ira de Deus não. A ira de Deus não é um sentimento ruim. A ira de Deus é uma resposta por causa da rebelião à justiça de Deus. O Deus justo que diz, isso está errado. E Deus, quando julga, julga retamente, não é isso? Então a ira de Deus é uma manifestação da justiça de Deus. É Deus dizendo, isso que vocês estão fazendo está errado porque a minha vontade é diferente. Então, quando a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu, ela se revela e sempre vai se revelar. Entenda uma coisa, o texto bíblico não diz a ira de Deus vai se revelar. A Bíblia diz a ira de Deus se revela. Em outras palavras, Deus não vai só julgar no juízo final. Deus está julgando agora mesmo, porque Ele é justo juiz. E a gente precisa compreender isso. Segundo, diz que a ira vem do céu. Assim como a revelação veio do céu, e os homens acharam que podiam fazer diferente, a ira de Deus também vem do céu, como uma expressão do seu julgamento. É parte da sua revelação geral à humanidade. A expressão do céu sublinha a origem divina dessa manifestação, revelando-se diferente das emoções humanas. Então não é que Deus está bravo como o seu pai fica bravo, a sua mãe fica brava, alguém com quem você conversou ficou irado. A ira de Deus tem a ver com a sua santidade. Aquilo que é quebrado na sua santidade por conta do nosso pecado. O nosso pecado vai contra a santidade e a justiça de Deus. Contra o que é essa ira? Diz a Bíblia que é contra toda impiedade e perversão, nessa tradução, mas a palavra perversão aqui é a mesma palavra da palavra injustiça no grego. E impiedade, falta de reverência a Deus, e injustiça é a falta de justiça, a injustiça, não existe justiça. Então, contra o que Deus se revela e revela o seu julgamento? Contra toda atitude e comportamento que levam o ser humano para longe de Deus. E toda vez que nós nos rebelamos contra Deus e contra a sua palavra, nós nos tornamos deuses para nós mesmos. E essa é uma violência à justiça de Deus. Se você lembra do texto que a gente leu, você lembra que Deus se revelou, aí ele diz que a ira de Deus se revela contra essas impiedades, porque tudo o que Deus revelou deveria ser visto pelos seres humanos, e os seres humanos deveriam adorar a Deus. Mas como eles decidiram não adorar a Deus e adorar a si mesmos e aos animais e as coisas, etc., etc., o Senhor diz, essa ira é contra a injustiça, a falta de justiça, a falta de reverência, a falta de temor ao Senhor. Quando é que a gente se rebela contra Deus? Você vai dizer assim, graças a Deus nasci num lar evangélico. Eu não sabia que o hospital tinha nome de lar evangélico. Olha eu falando no copo aqui. Paulo, o apóstolo, ele deixa claro para a gente em Romanos capítulo 2 que é um privilégio nascer num lar com princípios de Deus, mas isso não revela a salvação. Nascer num lar cristão, nascer numa família cristã, é um privilégio enorme, mas isso não garante a salvação. A salvação é uma decisão pessoal, intransferível. Eu sempre disse isso para os meus filhos. Vocês precisam entregar suas vidas a Cristo. Eu não posso fazer isso por vocês. Eu não posso fazer isso por ninguém da igreja. Ninguém pode fazer isso por você. É uma decisão pessoal, intransferível. Só que depois que a gente entrega a vida para Cristo, há uma sensação de segurança muito grande, e essa segurança muitas vezes nos leva a errar deliberadamente. Afinal de contas, somos filhos de Deus.
E aí nos rebelamos. Quando nos rebelamos? Quando nós achamos que a Bíblia não é aplicada 100% à nossa vida. Ou seja, a gente não obedece a Bíblia. A gente obedece o coração. Você já viu isso? Já fez isso? Não. A Bíblia diz não, que nós não devemos mentir, por exemplo. A Bíblia diz, fale a verdade cada um com o seu próximo. Fale em amor, mas fale a verdade. E nós, que somos muito inteligentes, dizemos, não, há momentos em que é necessário mentir. Porque a gente é muito inteligente, a gente sabe mais que Deus. A Bíblia diz que a gente deve ter um coração submisso a Deus, um coração pronto a obedecer. E a gente acha que nem sempre, depende muito. E se eu não quiser? E se eu não gostar? E se eu quiser outra coisa? Eu já contei aqui para vocês várias vezes experiências assim, porque isso mexe muito comigo, porque é um tema muito valioso, que é o tema da família. E isso mexe muito comigo. Né? Família, para mim, é extremamente importante. Mas a família tem que ter bases, e as bases estão na Bíblia. Quando os seres humanos quebram os princípios estabelecidos ali, vão colher os frutos da desobediência, e não os frutos da bênção. E por que as pessoas desobedecem? Porque eu acho que Deus... Cuidado com isso. Por isso que o texto bíblico diz que a ira de Deus se revela contra toda impiedade, falta de reverência, falta de temor a Deus. Não vê Deus como Deus, vê Deus como um amiguinho. Esse é o perigo dos pais que ensinam os filhos. Eu sou seu amiguinho, eu sou seu amiguinho. Não, você é pai, você é mãe, não é amiguinho. Amizade, falar que você é amigo dos seus filhos é diminuir o amor paternal, o amor maternal, e é diminuir a autoridade paternal e maternal. Então nós não somos amigos dos nossos filhos, pastor? O que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que você não está entendendo o que eu estou falando. A amizade faz parte do amor, mas eu não sou amiguinho dos meus filhos, eu sou pai. Eu tenho autoridade espiritual sobre eles. Depois que eles se casaram, eles continuam me honrando como pai, honrando a mãe como mãe, não vão ficar obedecendo o papai e a mamãe porque estão casados. Porque agora eles têm família, mas a honra a gente dá, não é? A Bíblia diz que honrar pai e mãe é sempre. Cuidado com a impiedade, cuidado com a injustiça. Injustiça é uma profunda violação da lei e da justiça. Eu já falei para vocês que palavras em grego que começam com a, né, a negação, é adikia, né? A justiça, não justiça. Quando eu digo que eu sou, que eu faço, que eu sei, que eu posso, né? Cuidado com isso. Segundo, o artista na criação. Eu estou usando a palavra artista só que uma metáfora para você pensar o seguinte: imagine Deus pintando o céu, pintando a terra. Não foi assim, viu, gente? Mas imagine Deus pintando aquele quadro lindo, maravilhoso. E ele deixa pistas ali da sua divindade, do seu poder, da sua glória, da sua majestade. Ele vai deixando pistas na criação. Que pistas são essas? Por exemplo, a complexidade da ordem do universo. Se você olha para o micro através de um microscópio, se você olha para o macro através de um telescópio, você vê a manifestação da glória de Deus. Se você olha no espelho, você vê a manifestação da glória de Deus. Porque você vê a criação, o poder de Deus tendo criado todas as coisas. A gente não dá valor, né? A gente não dá valor. Por exemplo, tem um livro interessante que conta a experiência de um cara que teve uma queimadura muito forte no rosto e os seus cílios queimaram. E ele ficou sem cílios, não tem mais cílios. E ele diz assim: ninguém dá valor para os cílios até o dia que não os tem. E ele disse: a luz irrita os olhos, a chuva cai, dói os olhos. Aí você diz: esse espelhinho aqui? Esse espelhinho aí. Ou você acha que isso daqui nasceu porque explodiu, o céu explodiu, fez bang, big bang, explodiu o céu, as pedras explodiram, aí as moléculas, os átomos, eles foram se reunindo e inteligentemente formaram o corpo humano. Larga a mão. Eu sou criacionista porque eu creio na Bíblia, eu creio que Deus fez todas as coisas, porque só um Deus todo-poderoso para criar um corpo tão perfeito. Quando o médico falou para mim: você teve rompimento de ligamentos no braço. Qual que é a impressão que a gente tem? Meu braço vai cair. Rompeu o ligamento e ploim. Aí ele falou: fica tranquilo. Você tem vários outros músculos que agora precisam ser trabalhados para eles, né, compensarem a falta que vai fazer. E você acha que isso nasceu como? Duas moléculas lá conversaram e falaram: vamos criar vários músculos.
os céus e a terra. Todas as coisas são incrivelmente perfeitas, bem colocadas no lugar certo, do jeito certo. Os meteoros passam pela terra e não caem aqui. Por que você acha isso? Como que é Deus que fez todas as leis do universo? Elas funcionam. Ainda que hoje, obviamente, nós conhecemos coisas como DNA, nós conhecemos a ciência de uma forma muito diferente dos antigos, mas o Senhor diz, a própria natureza é só observar a natureza. Observe uma planta, observe as estações do ano, observe a chuva, observe o sol, observe que o sol ele não faz a gente pegar fogo. Imagina se fosse um cientista que tinha inventado o sol. A gente já tinha queimado todo mundo, de virado churrasco. Mas Deus faz tudo certinho, tudo é bem protegido. A beleza da natureza, a natureza é impressionantemente bela. Você já percebeu quando você olha a natureza, não tem cores berrantes? Igual algumas pessoas que se vestem, que você fala assim, o que aconteceu com essa? Está faltando uma combinação de cores. Na natureza, tudo combina, é lindo. E a gente não vai dar glória a Deus por causa disso, gente? A gente precisa agradecer ao Senhor, não é? As leis da natureza, tudo funciona. Como os animais se comportam, os instintos. Quando teve tsunami lá na Indonésia, lembram aquele tsunami horrível lá? Eles observaram que antes do tsunami chegar, os animais todos foram para o alto. E a gente acha que a gente que é inteligente. Eles foram todos para o alto. Esse instinto é uma lei de Deus estabelecida. Que proteção linda! Os animais não construiriam casas do lado dos rios. Casa nas encostas. Às vezes tem aquele deslizamento e a gente diz, ai meu Deus, por que isso foi acontecer? Porque você estava morando num lugarzinho, filho, que a hora que chove, aquele troço lava tudo e desce. Desde que o mundo é mundo, isso acontece. Então por que você vai construir a sua casa num lugar perigoso? Ah, mas é mais perto. Então, o senso moral universal. Mudam as línguas, mudam as culturas, mas existe um senso moral que nos faz conviver como humanidade. Romanos 2, 14 e 15 diz assim, quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Quem que pôs isso no coração do ser humano? Deus. Um terceiro aspecto é que o Criador precisa e merece ser exaltado. E ele reclama aqui, não é? Ele diz, tais homens são por isso indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Vamos olhar ponto por ponto. Primeira palavra, glorificar. Essa palavra tem o sentido de louvar, exaltar, magnificar, celebrar, honrar, conferir honras, ter em alta estima. É uma palavra muito rica. E a Bíblia diz que nós devemos glorificar a Deus. Glorificar a Deus. O que significa glorificar a Deus? Senão a exaltação de Deus, o reconhecimento de quem Deus é, não é? A magnificação desse Deus Todo-Poderoso. Ter um coração que o louve, que o adore. Olha que interessante, em Lucas 2:20, voltaram então os pastores, lembra que os pastores foram ver onde que Jesus tinha nascido, né? Chegaram lá na manjedoura, viram Maria, viram José e viram o menino na manjedoura. Quando eles voltaram, diz assim, eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. O Senhor está dizendo, as pessoas não me glorificam. Por que a ira de Deus se revela? Porque não há corações que glorificam a Deus, que o adoram, que o exaltam. Vocês já perceberam que muitas vezes a nossa fé parece uma geleia? Não é fé, né? É o que a gente acha que é fé, né? Mas parece uma geleia. Quando vai tudo bem, a gente está, nossa, crentaço. Não tem problema nenhum, está tudo certo, tudo andando. Não é assim? O motorzinho está funcionando. Nossa, nós somos crentes. Glória a Deus, adora, ora, busca, canta. Acorda de manhã cantando, dorme cantando. A gente tem um probleminha. O apóstolo Paulo, ele diz assim, me foi colocado um espinho na carne, e eu pedi para o Senhor, tira de mim, Senhor. E o Senhor disse, não. O
que eu quero que você saiba uma coisa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não é seu empregado. Mas a Bíblia não fala que a gente orar? Claro, e a gente continua orando. Mas Deus está esperando corações que o glorifiquem, corações que o adorem, corações que o reconheçam como Deus. O Senhor Jesus ensina a gente a fazer oração. Quando vocês orarem, vocês digam assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Você já parou para pensar nessa oração? Você já parou para pensar que a gente precisa ter um coração que confia no Senhor e que o adora? Como que começa a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus. Ele não mora do lado, na casinha do lado. Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele habita no nosso coração por misericórdia e pelo seu Santo Espírito. Santificado seja o teu nome. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, quase caí no buraco. Ai, meu Deus, quase caí no buraco. Ai, meu Deus, bati a cabeça na parede. Ai, meu Deus, o arroz ficou ruim. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Você está orando? Não, né? Cuidado. Use o nome de Deus em vão. A Bíblia fala: devemos usar o nome de Deus em vão. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz: não jureis nem pelo céu, nem pela terra. É para ficar jurando. Ai, juro por Deus que estou falando a verdade. Se você precisa jurar por Deus para falar a verdade, é porque você já mentiu. Você está precisando de Deus para atestar a sua fraqueza. Estão entendendo, irmãos? Posso continuar? Eu não estou nem no metade da mensagem, então vocês têm que aguentar aí. Então vamos continuar? Segundo ponto: Jesus Cristo é glorificado pelo reconhecimento da sua divindade. João 8,54, respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Jesus diz: o meu Pai me glorifica. Que homem que vai dizer um negócio desse? O meu Pai me glorifica? Olha o respeito, a consideração, a profundidade do que Jesus ensina para a gente. Agora, tem um texto na Bíblia, vários textos, mas um deles que eu vou ler agora com você, Romanos 8,30, eu vou pedir para você ler em voz alta comigo. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também Deus quer que eu o glorifique. Ele glorifica o seu Filho Jesus. E aqueles que creem no Senhor Jesus, que vão morar com o Senhor para todo sempre, Ele vai glorificar. A glorificação do cristão não é a mesma que o Senhor recebe, mas a glorificação é uma transformação para que reflitamos a glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve se preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Não é casca dura, não. Vai se preparando. Veja, eu não estou falando que a gente faz a salvação. Eu estou dizendo, uma vez que você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você tem que ir se preparando. A Bíblia diz: a si mesmo se purifica aquele que tem essa esperança. Você tem a esperança de morar com o Senhor? Você tem que se purificar todo dia. E não pisar no pé todo dia. Pisar no pé significa errar todo dia, tropeçar todo dia. Não, dá glória a Deus, porque um dia o Senhor vai glorificar a sua igreja, que vai viver sob a sua luz gloriosa para todo sempre. Já parou para pensar que na Nova Jerusalém não tem sol? Não tem dia nem noite? Porque a Bíblia diz: o Senhor é a nossa luz. Vamos ser transformados. Sabe essas dorzinhas que a gente sente? Não vai ter mais. Sabe envelhecimento? Não vai ter mais. Cárie no dente? Não vai ter mais. Imposto? Não vai ter mais. Aleluia. No céu nós vamos viver com o Senhor para todo sempre. Não haverá injustiça, porque na injustiça não entra no céu. Não haverá corrupção, porque corrupção não entra no céu. Não haverá perversão, não haverá nenhum tipo de falta de vida com Deus, porque estaremos com o Senhor para todo sempre. Mas se você tem essa esperança, o que você faz todos os dias? Você se prepara, você anda certinho com o Senhor, você obedece a Deus, você anda com Deus, você diz: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Duas coisas que o Senhor disse que o povo não fez por conhecer a Deus: glorificá-lo e dar graças. A palavra em grego para dar graças é eucaristeo, vem de eucaristós. Interessante, você conhece a palavra em português, não conhece? Eucaristia.
Eucaristia representa o quê? A ceia do Senhor que nós vamos tomar hoje. Por que chama Eucaristia a ceia do Senhor? Porque Jesus deu graças. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é partido por amor de vós. Fazei isso em memória de mim. Dar graças é a atitude do coração do salvo, daquele que recebeu a Cristo no seu coração. Dar graças em tudo e por tudo, em todo o tempo. Dar graças a Deus, dar graças ao Senhor. Ter uma atitude, um coração que agradece. Mas pelo contrário, o Senhor disse: além de eles não glorificarem e não darem graças, eles caíram numa nulidade de raciocínio, esvaziaram a sua mente, trouxeram todo o mal para dentro de si, começaram a acreditar em coisas erradas, um pensamento fútil, um pensamento sem sentido. É a deterioração moral e espiritual, onde a falta de reconhecimento de Deus leva a uma compreensão cada vez menor da verdade e um aumento da soberba humana em rebelião, futilidade, perversão, desejo de quebrar regras. Nulidade dos pensamentos faz com que as pessoas passem a ter um coração rebelde cada vez mais. Existe a rebeldia ativa, que é aquela que diz: eu não creio em Deus, não quero saber de Deus, não vou obedecer a Deus. E existe a rebeldia passiva, que é aquela que diz: eu creio em Deus, mas nem sempre eu obedeço porque eu tenho também as minhas vontades. Tudo é rebeldia. E não se engane. Romanos 1,18: a ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça. Deus continua julgando e Ele julga ainda hoje. Por isso a gente tem que andar certinho com o Senhor. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Inculcando-se. Olha que interessante, o apóstolo Paulo diz assim: ao se rebelarem contra Deus, eles se ensoberbeceram achando que são sábios. Mas isso é loucura, achar que existe sabedoria em nós, à parte de Deus. Em Tiago capítulo 3, 15 a 17 diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Olha, ele está falando de dois tipos de sabedoria. Existe uma sabedoria que desce do alto e uma sabedoria que não é do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente o quê? Pura, depois pacífica, depois indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Você tem que escolher na sua vida se você quer a sabedoria de Deus ou a sua sabedoria. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, tolos. Essa palavra grega é a mesma palavra para ser insípido, sem sabor. O sal que não tem sabor. Para que serve o sal sem sabor? Ele diz: para jogar fora, não serve para nada. Ao se afastarem de Deus, essas pessoas se entregaram a formas de pensamento e comportamento que são ilógicas e irracionais e rejeitaram a essência da criação. Pensa nisso. O Senhor disse: aquilo que se deveria conhecer de Deus foi revelado pela criação. As pessoas não quiseram, se tornaram loucas, se tornaram estúpidas. E a consequência disso é que elas começaram a querer ficar no lugar do artista, a querer ficar no lugar do Criador. Olha o que diz o texto: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. O que eles fizeram? Mudaram a glória de Deus, o Deus incorruptível, e puseram semelhança e criaram imagens do quê? Do homem, de aves, de quadrúpedes e répteis. Uma ação deliberada de substituição. Não quero Deus, eu quero eu. Eu quero fazer o que eu quero, eu resolvo, eu crio os meus deuses, eu passo a viver de acordo com aquilo que a minha mente diz. Só que o Senhor diz: essa mente é louca, essa mente é tola, essa mente é fraca, essa mente não sabe o que está falando, o que está fazendo. E isso, essa substituição, essa mudança da glória de Deus, leva à idolatria. É uma descrição da degradação progressiva de seres humanos a formas de vida cada vez mais baixas. Percebeu? Homens, aves, quadrúpedes, répteis. Ao adorar essas imagens, as pessoas estavam não apenas atribuindo a essas criaturas características divinas, mas também degradando
a concepção do divino ao nível do criado e corruptível. Eu cresci numa igreja, cresci numa religião que priorizava as imagens. Na minha casa tinha imagens, quadro, estatuazinha. Era assim, foi nessa casa que eu cresci. Essas coisas só assumiram na nossa casa quando eu me converti, meu irmão se converteu, minha irmã mais velha se converteu, eu falei com os meus pais e meus pais entenderam que idolatria era pecado e eles fizeram aquilo tudo sumir. Glória a Deus. Mas foi assim que eu cresci. A igreja que eu frequentava tinha estátuas imensas. Eu me lembro uma vez que eu entrei numa salinha, aquelas que ficam atrás do altar, e a hora que eu entrei na salinha eu morri de medo, porque eu estava cheio de estátua. A estátua de Cristo morto, deitado. A estátua não sei do que, outra estátua ali, outra estátua ali. Eu saí correndo daquela salinha. E para que fazer isso? Porque os homens querem mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança de coisas corruptíveis. Mas a idolatria não é só imagens, estátuas. A idolatria pode ser muita coisa. Nós já sabemos disso. Pode ser a idolatria ao dinheiro. E erra quem pensa que rico é idólatra. Também pode ser idólatra, mas tem muito pobre idólatra também, que adora o dinheiro, que tem o que não tem. Ao materialismo. Quando a gente morava no Canadá, tinha um amigo que eu disse, você é separado? Ele falou, sou separado. Eu falei, por que você se separou? Ele disse, porque a minha esposa gastava os nossos cartões de crédito em coisas absolutamente supérfluas, de tal maneira que eu não conseguia entrar na minha casa. O corredor de entrada estava cheio de compras, com etiquetas e dentro de sacolas. Uma consumista. Chegou uma hora que eu tinha mais de 200, 300, 400 mil dólares de despesa em cartão de crédito. Ele disse, eu não aguentei mais. Aí você vai dizer, é uma doença? Também, mas tem muita gente que vive assim. Lá no Canadá, as casas, né, as pessoas moram mais em casas do que em prédios, né? E as casas todas têm uma garagem, que não tem carro. Os carros moram na rua. Estados Unidos é a mesma coisa. E dentro da garagem tem o quê? Tranqueira. Coisas. É muito barato. Você entra numa loja para comprar uma agulha e você sai com uma máquina. Você entra no supermercado para comprar meia dúzia de coisas e sai com um carrinho lotado porque as promoções são incríveis. Nossa, $1. E brasileiro, então, quando vai para lá, fica louco. Nossa, 90 centavos. Uma colher por 90 centavos. Vou levar. Você está precisando? Não, mas está muito barato. Esse é o materialismo, né? E que gera na gente uma certa idolatria, porque você passa a achar que a sua alegria está em comprar coisas, em acumular coisas. Eu conheci um rapaz, um brasileiro lá no Canadá, e ele fez um trabalho muito legal com a esposa dele. Eu vou dizer que ele fez com a esposa dele porque eu vi isso acontecer, tá bom? Não é julgamento, não. Mas na casa dele você entra assim, é uma casa bem minimalista. Pouca coisa em cima das coisas, sabe uma casa bacana, arrumadinha, móveis bonitinhos, tudo bonitinho, tudo certinho, mas extremamente minimalista. Eu falei, é interessante, vocês não têm tanta coisa, né? Ele falou, pastor, eu já falei com a minha esposa, entrou uma coisa, tem que sair outra. Se vai comprar alguma coisa, nós vamos dar alguma coisa, ou vamos vender alguma coisa, porque não dá para ficar enchendo a casa de coisas. E não é verdade? E para que tanta coisa, né? Olha na sua casa e veja quantas coisas você tem que você não usa. E você continua olhando para elas dizendo, um dia vou precisar. Não é? Todo mundo faz isso. Mas não deixa de ser uma espécie de uma idolatria. Por quê? Porque se eu não tenho, eu não sou feliz. Por que você não dá coisas? Não precisa nem vender. Por que você não dá coisas que você tem? Não é assim, né? Eu já conheci pastores que são idólatras dos seus livros, da sua biblioteca. Você já viu, não? Eu não estou falando de biblioteca, aquele armarinho com o livro. Eu estou falando de uma biblioteca. Tem milhares de títulos. Quando eu fui para o Canadá, levei meus livros, da segunda vez agora. Levei meus livros. Eu já tinha dado muito, mas resolvi levar meus livros. Paguei uma fortuna. Primeiro porque o livro, quando você põe em caixa, misericórdia. Se tiver problema no ombro, igual que eu estou tendo agora, não carrega. Muito pesado. Levei os livros. Cheguei lá, eu olhava meus livros. A gente comprou, né, bem? Armário, né? Quatro armários lá no IKEA, para a gente colocar os livros. Ficou bonito. E eu passava todo dia em frente dos livros e não abria nenhum. Aí quando decidimos voltar, eu olhei para mim e falei, eu vou abençoar as pessoas, vou abençoar os brasileiros que estão aqui. Dei quase todos os livros. Hoje, se você for olhar a minha biblioteca,
Ele é mais digital do que de livro, ou seja, eu tenho mais livros no computador do que... Eu não estou falando que a gente não pode ter. E é uma alegria ter os livros da gente, é uma bênção. E os pastores que gostam de ler, né? Está um pouco difícil a gente achar pastor que gosta de ler atualmente. Mas os pastores que gostam de estudar, de ler, de levar a sério, gostam dos livros e acham importante e tem que ter. Mas você não pode pôr o coração nisso. Você não pode pôr o coração no seu carro. Você não pode... Certo, são coisas. Existem outras coisas que nos levam também à idolatria. Dá uma olhada nesse texto. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. É um tal de vegetariano achar que quem come carne está errado. Vegano. O vegano, então, acha que o vegetariano está errado, porque ele come ovo. Quem come carne fala mal do vegetariano e do vegano. A Bíblia diz, se comer carne escandaliza teu irmão, deixa de comer carne na frente dele. Mas comer na frente da pessoa, não é? Não, é verdade. Você vai na casa de um vegetariano, a pessoa gosta das coisinhas dela. Vegano, né? Gosta daqueles negócios lá. Você não vai convidar essa pessoa para fazer um churrasco. Como chama? Costela de chão. Você não vai fazer isso. Mas você não pode julgar a pessoa por aquilo que ela come. Está entendendo ou não? Porque tem gente que passa a idolatrar o corpo. Idolatrar a saúde. Cuidar da saúde é importante? Sim ou não? Idolatrar o corpo está certo? Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida. Ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Tem gente que diz, se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. As pessoas que disserem isso para você, você repita assim o que eu vou falar. Então, Cristo morreu em vão. Se eu tenho que guardar alguma coisa para ir para o céu, eu guardo e Jesus não preciso dele. Mas se ele morreu na cruz pelos meus pecados, e ele abriu o caminho da salvação, Jesus quem disse, há um caminho aberto, amplo, muito grande, que leva para a perdição, mas é um caminho estreito que conduz à salvação. Esse caminho é ele, não é um estilo de vida, é ele, porque seguir a Cristo é difícil. Ninguém vos julgue por isso, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ficou lá atrás. Ninguém se faça árbitro, juiz contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Existem pessoas que te julgam. Você diz assim, eu sou crente, a pessoa diz, que igreja? Se é um pentecostal perguntando, quando você fala batista, presbiteriano, metodista, ele diz, é do mundo. Se é um tradicional perguntando, e o cara fala que é pentecostal, ele diz assim, é um alienado. Você fala em línguas? Não. Então, você não foi batizado com o Espírito Santo. E aí? É falar em línguas que mostra que eu fui batizado com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é o poder de Deus, um revestimento espiritual importantíssimo, é necessário, todo crente precisa ter, que começa na conversão e continua a vida toda. Mas não é um dom que mostra se eu estou cheio do Espírito ou não. Esses dias eu vi um coitado aí falando na internet que estava vendendo terreno no céu. Não sei se é comediante, não estava aparecendo que era comediante não, estava aparecendo que o carinha era meio... Estava vendendo, começava R$100.000. E ele falou, é melhor você se apressar, porque vai que a hora que você chega lá no céu não tem espaço. E aí ele solta umas palavras que ele chama de língua estranha, que na verdade é uma palhaçada. Dom de línguas é uma bênção. Todos os dons espirituais são bênçãos. Eu creio em todos os dons espirituais. E você não pode me julgar por isso. E eu não julgo você, se você tem dom ou não, se acredita ou não. Pastor, você misturou as bolas aí. Você não estava falando de idolatria? Chama-se auto-idolatria. Eu me acho. É quando que aquilo que eu acho que eu acredito, ou aquilo que eu acredito, é melhor do que você, é melhor do que você acredita. Eu sou melhor porque eu venho da igreja tal. Eu sou melhor porque isso, porque aquilo, porque eu acredito nisso, porque eu acredito naquilo. Você não é nada. Sem Cristo você ia para o inferno, apodrecer no inferno. Pior, não ia apodrecer. Que o inferno não faz apodrecer, não queima. Auto-idolatria. Por que a gente vai se permitir a se sentir melhor do que as outras pessoas? Obrigado, irmão. Por quê? A Bíblia diz, o que é que você tem que não foi recebido? Se foi Deus quem te deu, por que você levanta o nariz? Você se acha melhor que os outros? Entende? Auto-idolatria. Lembra que ele disse, eles não me glorificaram, não me deram graças, se tornaram loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem. Passaram a se adorar. E isso é tão sério que eu tenho certeza que você já viu isso na sua vida e você já viu isso na vida dos seus filhos.
E na vida dos filhos, começa quando eles passam uma fase da vida, da infância para a adolescência. Quando passa da infância para a adolescência, eles se acham. Descobri que eu sou dono do mundo. Descobri que meus pais não sabem nada. Descobri que eu sei tudo, gente, como eu sou incrível. Eu amo os adolescentes, porque é uma fase. Aí quando amadurece, fala assim, meu Deus, como eu era ignorante. Quando tem filho, então, não dá um pânico na gente? Hein, mamães? Hoje é o dia das mamães. Não dá um pânico? Você fala assim, gente, o que eu faço com esse bichinho? Como que ensina isso? Aí a criança desse tamanho, você chega e diz assim, vem aqui. Não, não é? Não. Vem aqui. Não. Estou mandando. Não. Não é assim? Conheça, turma. Meu pequenininho aqui, o meu netinho que estava aqui hoje de manhã, eu até brinquei com o Gabriel, falei assim, olha, eu vou mostrar para você o fruto do pecado, como que é o pecado. O pai dele falou assim, guarda a bicicleta. Ele foi até lá dentro, aí a gente falou, pronto, guardou. Ele voltou. Aí guardou a bicicleta, aí voltou. Aí o pai veio para cá para começar o culto, eu fiquei ali e falei assim, vamos para lá. E comecei a chamar o nome dele. Ele não olhou para trás. Chamei 1, 2, 3. Ele não olhou para trás. Por isso que a Bíblia diz que os pais precisam aprender a educar os filhos e corrigi-los para que eles não fiquem tolos. Porque se os pais não corrigem, sabe quem corrige? Né? O mundo corrige. Passa vergonha na rua, passa vergonha na escola e assim por diante. Mas isso não é uma coisa que a gente fala, meu Deus, o seu neto é isso. Não. É um ser humano, você é um ser humano. E você adulto, muitas vezes, Deus fala, fulano, e você vai andando assim, como se mostrar que eu não estou ouvindo Deus, ele vai pensar que eu não estou ouvindo. Entende? Isso é auto-idolatria. Se eu fosse você, eu não perderia a próxima mensagem, que é a continuação disso aqui. Mas a gente vai parar por aqui e vamos cantar em nome de Jesus.